Oi gente, bem-vindos ao Bruxa Má do Sul. A praia tá logo ali atrás e o clima tá perfeito para falar de uma autora de thriller. Lucy Foley, que ficou muito famosa aqui no Brasil com o seu livro A Última Festa, que é aquele da capa amarela maravilhosa que todo mundo sempre quer comprar. Agora ela vai chegar no Brasil com um livro que fez muito sucesso lá fora, que foi A Lista de Convidados, conhecido na gringa como The Guest List, que foi campeão do prêmio do Goodreads Awards na categoria Thriller. Eu li ambos os livros esse mês e eu vou contar um pouco da minha experiência com ambos deles e qual eu gostei mais. Eu vou comparar um pouco dos dois trabalhos da autora também, para você poder decidir a sua próxima leitura. E tudo sem spoilers, viu? Antes da gente começar, aquilo de sempre, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para saber toda vez que eu postar vídeo. E se você se interessar pelos livros que eu vou falar aqui, você pode comprar eles pelo meu link da Amazon, que vai ficar aqui na descrição. Comprando por ele, você não paga nada a mais, mas você ajuda o canal a crescer. Porém, você ainda não vai conseguir comprar a lista de convidados em português, porque esse livro não foi lançado ainda em edição comercial. Ele veio na caixa Intrínsecos de fevereiro, que é o clube de assinatura da editora Intrínseca, então ele deve chegar nas livrarias depois de uns 45 dias, por aí. Ou seja, eu acho que a gente deve esperar ele ali por abril, mas não dá pra ter certeza. Mas se você me seguir nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, eu vou avisar lá quando esse lançamento chegar nas lojas pra você poder saber. Então me segue lá. Todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo também e por lá eu dou todas as novidades. Mas agora, sem mais delongas, vamos falar de Lucy Foley. Já vou avisar que o meu favorito foi a lista de convidados e que eu não gosto muito de A Última Festa. Acho muito estranho todo o hype que esse livro tem, porque eu realmente não entendi, mas eu vou explicar pra vocês por quê. Eu comentei aqui no vídeo que eu fiz com as leituras do meu Carna Thriller, que inclusive está rolando, por isso que eu tô lendo tantos thrillers. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui o link do vídeo pra vocês podem assistir depois, com as minhas leituras pro Carna Thriller 2021. Naquele vídeo eu já tava lendo um pouco da Última Festa, da Lucy Foley, que eu comecei por ele, claro, e eu fiz uma crítica que eu continuo firme nela, porém eu tenho uma percepção diferente depois de ter lido também a lista de convidados. Eu falei que a Lucy Foley escrevia meio sem estilo nenhum, que era uma coisa meio genérica, e eu continuo com esse pensamento depois de ler esses dois livros. Eu acho uma escrita bastante genérica, eu acho que não tem muito estilo, eu acho que a maneira como ela escreve é meio tanto faz, e a história que realmente vai levar o livro não é sobre a escrita, no caso, é sobre o enredo. E apesar de eu continuar com essa opinião, eu também acho que se a gente pegar o que esses livros são, faz sentido que eles sejam escritos dessa forma, então não acho que dê pra realmente criticar a escrita dela por causa disso, porque afinal eles são thrillers best-sellers, eles são escritos para ser de fácil consumo, eles são escritos para ser uma coisa que você vai ler rápido e querendo saber o que vai acontecer em seguida na história, então eu acho que no final das contas esse tipo de escrita meio genérica combina com o gênero que ela está escrevendo e com o objetivo do livro. E eu acho que se o autor está atingindo o seu objetivo com o livro, ele não está errado. Então é isso, eu continuo achando a escrita de ambos bastante genérica, bastante sem graça até, mas eu acho que faz sentido com o que está sendo feito e está tudo bem dentro disso. O que torna ambos os livros possíveis bons entretenimentos. E o motivo de eu ter gostado da lista de convidados é que eu considero ele um entretenimento melhor. Eu achei a história mais bem construída, eu gostei mais do final, eu não vou revelar qual é o final, mas o final de A Última Festa tem um elemento que eu odeio quando aparece em todos os livros. Se você já leu, você pode vir conversar comigo no privado ali no Instagram, pra gente conversar sobre esse final. E, portanto, eu gostei mais do final da lista de convidados, eu gostei mais da ambientação, eu gostei mais do vai e vem da história. Eu achei que os personagens fizeram mais sentido pra mim, mas primeiro eu vou contar um pouco pra vocês da sinopse de cada um. Em A Última Festa, a gente tem um grupo de pessoas que eram muito amigas no passado e que continuam andando juntas meio que por conveniência, e por algum motivo eles sentem que todos os finais de ano eles precisam passar juntos por tradição. E o que acontece é que justamente o livro se chama A Última Festa porque eles vão fazer uma viagem ali para passar o Réveillon juntos, como eles sempre fazem, e alguém não vai voltar. Para alguém vai ser a última festa, realmente. Então a gente já começa o livro sabendo que aconteceu um assassinato e a gente vai e volta no tempo entre antes de acontecer e depois de acontecer para tentar descobrir qual foi o crime, quem foi que matou, o que está acontecendo. A gente não sabe nem quem foi que morreu. A mesma coisa acontece em A Lista de Convidados. Esse livro se passa em um casamento da Jules e do Will. A Jules é uma menina ambiciosa que sempre teve o que ela queria na vida, menos o amor dos pais. E o Will é um cara também muito ambicioso e que tem um programa de sobrevivência que eu achei muito divertido porque eu adoro Largados e Pelados. E eles escolheram fazer o casamento deles em uma ilha da Escócia, que é super bizarra, tem um clima frio, tem névoa, tem um pântano, toda essa coisa que cria um cenário legal. E da mesma forma como acontece em A Última Festa, a gente vai ver
vários personagens tendo alguns problemas uns com os outros, tendo umas tretas, uns segredos, uns passados sombrios, esse tipo de coisa. Aqui também vai ter um assassinato logo no início do livro e a gente também não vai saber quem foi que morreu, nem quem foi que cometeu. E o livro vai e volta entre o passado e o presente até que tudo se revele. Eu achei as relações entre os personagens mais bem construídas em A Lista de Convidados e eu vou dizer por quê pra vocês. Eu tava agora há pouco zombando do fato de que as pessoas em A Última Festa continuam passando o Réveillon juntas. E eu entendo essa coisa de amigos do passado quererem continuar juntos, se vendo, por tradição, mais por comodidade do que por se gostar. Eu sei que isso acontece com muita gente, mas eu achei muito estranho que esse livro sempre mostra eles se odiando. Eles têm uns períodos muito curtos de diversão, que em geral são associados com eles estarem bêbados ou se fazendo alguma coisa fútil, digamos. Eles não parecem ter uma conexão real em nenhum momento, e pra mim isso é um problema, porque eu precisaria que eles pelo menos tivessem tido uma conexão real no passado para entender por que eles continuam se vendo até hoje passando o Réveillon juntos, porque não é simplesmente vamos jantar juntos um dia desses. Não, é uma coisa de eles passarem finais de semana inteiros juntos ou todo feriado de Réveillon juntos em um lugar distante sozinhos. Da maneira como foi escrito, eu não consegui acreditar nessa amizade, eu não consegui acreditar que essas pessoas andam juntas por alguma razão. Eu também acho que vários dos personagens são construídos em cima de estereótipos muito fixos, eles são meio clichêsões. E a mesma coisa acontece com alguns personagens de A Lista de Convidados, que inclusive tem uma personagem que é muito igual, uma personagem que tem A Última Festa, que pra mim na Última Festa é a personagem da Heather, que em A Lista de Convidados é a cerimonialista. Pra mim elas são a mesma pessoa, ambas têm muitas responsabilidades, ambas têm um passado sombrio, coisas que elas não querem falar. E no caso de alguns outros personagens também acontece mais ou menos a mesma coisa. Achei que eles têm mais características próprias em A Lista de Convidados, achei que eles têm mais uma personalidade e uma história própria. Esse vídeo já tá virando um porque A Lista de Convidados é melhor do que A Última Festa. E eu talvez coloque esse título. Pra mim os relacionamentos em A Lista de Convidados fizeram mais sentido também porque a gente tá numa festa de casamento e faz sentido ter pessoas com quem você talvez não se relacione tão bem sendo convidados, porque é tradição do casamento convidar vários amigos, várias famílias, ainda mais quando é um casamento de duas pessoas famosas, com dinheiro, então faz sentido que eles tenham muita gente no casamento que eles não necessariamente se dão bem. Eu achei que várias das tramas paralelas desse livro, embora uma delas tenha sido um pouco previsível pra mim, foram muito mais legais. Teve uma delas que eu amei, que envolve o padrinho do Will, que foi toda uma reviravolta que eu gostei bastante, que eu achei muito mais surpreendente do que as de Última Festa. Então eu fiquei feliz de ver a autora ter essa evolução na construção dos personagens, porque a gente sempre quer que um autor vá melhorando o seu trabalho, então eu gostei muito de ver isso. Mas depois de ter lido 2 livros, eu entendi qual é exatamente o meu problema com eles. Porque, embora eu tenha gostado muito do entretenimento da Lista de Convidados, eu fico com o pensamento de que ele poderia ser melhor se resolvesse esse ponto. Ambos os livros são narrados com pontos de vista diferentes, ou seja, a gente tá na cabeça de um personagem no capítulo, no próximo capítulo a gente tá vendo a partir do ponto de vista de outro personagem e assim por diante. Eu já vi isso sendo feito várias vezes, mas em geral eu vejo sendo feito em terceira pessoa, ou seja, o narrador é sempre um observador, ele não é o próprio personagem que está narrando, ele é um observador onisciente, onipresente, e que vai contando a história pra gente. O autor que pra mim faz isso melhor do que todos os outros até agora que eu conheci foi o Stephen King em It, a Coisa. Ele faz isso de maneira incrível, construindo a história de cada personagem, construindo a história da família de cada personagem. Cada um parece uma pessoa super diferente, então se você quer ver isso super bem feito, eu indico esse livro. Porém, isso é feito em terceira pessoa. O que acontece com Lucy Foley em A Última Festa e em A Lista de Convidados é que essas narrações são em primeira pessoa, com exceção de um personagem de A Última Festa. E o problema disso pra mim é que fica parecendo que todos os personagens pensam da mesma forma, inclusive com as mesmas palavras. Eu, inclusive, marquei um pedaço aqui em que isso aconteceu de uma maneira muito óbvia. No capítulo anterior, a Hannah, que é uma personagem que está acompanhando o padrinho da noiva, a Hannah, assim como vários outros personagens, ficam meio que overthinking as coisas, ou seja, eles ficam pensando demais no que está acontecendo, eles ficam interpretando coisas demais dentro do que está acontecendo, de qualquer coisa. Eu acho super esquisito, mas acho que faz sentido dentro do thriller. E aí no capítulo seguinte a gente entra dentro da cabeça da Oife, ou sei lá como é que se pronuncia o nome dela, que é a cerimonialista, e a gente também vê o mesmo tipo de pensamento sendo construído, dela tá interpretando muitas coisas a partir de poucas coisas, meio de uma maneira meio enlouquecedora.
E ela pensa, talvez eu esteja interpretando demais, com essas exatas palavras de novo. E aí fica muito difícil pra mim entender esses personagens como pessoas separadas, se eles estão tendo o mesmo tipo de construção, o mesmo tipo de raciocínio, e inclusive usando as mesmas palavras. E isso é um problema pra mim em ambos os livros, é uma coisa que me atrapalhou pra gostar de ambos. Acabou que eu gostei da lista de convidados pelo entretenimento, porque eu achei um mistério legal, é um livro que eu recomendo pra você se divertir com a literatura, mas eu fico pensando que ele poderia ser muito melhor se tivesse um cuidado com isso. Eu entendo que é difícil para um autor escrever de maneira diferente a cada capítulo, para cada personagem, mas eu acho que ajudaria muito ambos os livros se cada personagem tivesse sua própria voz, se cada um fosse narrado tendo pensamentos diferentes, tendo raciocínios diferentes, tendo preocupações mais diferentes do que todos estarem sempre overthinking, interpretando demais as coisas, inclusive que eles usassem frases diferentes. Pudesse ver um personagem tendo um pensamento acelerado, outro tendo um pensamento muito mais devagar. Isso dá para se fazer com frases curtas ou com frases mais longas, é uma coisa que passa essa sensação. A gente pode ter um personagem que fica xingando muito em pensamento, a gente pode ter um personagem que pensa de maneira mais polida, a gente pode ter várias coisas diferentes na maneira como cada capítulo é escrito. Outra solução é claro que todas fossem narradas em terceira pessoa, e aí se poderia narrar elas da mesma forma porque você não está dentro da cabeça do personagem, embora você esteja vendo a história pelo seu ponto de vista. Porque aí no caso do narrador em terceira pessoa, a gente tem sempre um narrador, o ser onisciente, o ser sem corpo, extracorpóreo, que está narrando aquela história. E tá tudo bem se ele soar da mesma forma, narrando todos os capítulos. Então estão aí duas possíveis soluções para esse problema que eu acho que poderiam ter melhorado muito a qualidade de ambos os livros. Mas para te deixar uma recomendação, eu vou te recomendar a lista de convidados. Eu não consigo recomendar a Última Festa porque eu realmente não gostei, não entendi porque as pessoas gostam, nem um pouco. Achei a trama fraca, eu achei os personagens fracos, eu achei escrito de uma maneira tanto faz. Mas a lista de convidados, embora tenha esse problema dos personagens de primeira pessoa que eu já comentei, eu achei muito legal o mistério, eu gostei da ambientação, eu gostei das relações que se constroem entre os personagens, foi muito mais algo que eu podia acreditar. Eu considerei um bom suspense, que é bom não só pela trama principal, como também pelas pequenas tramas entre os personagens, pelas pequenas intrigas, pelas pequenas coisas que você vai descobrindo. Eu achei que o final é uma coisa que eu realmente não esperava. Foi toda uma reviravolta muito legal, então eu vou recomendar a lista de convidados que você leia quando ele chegar na sua livraria. Então por hoje é isso, pessoal. Esse foi o meu vídeo na praia, num dia nublado e frio. Eu tô de moletom, todo mundo triste porque não tem sol. Não deixe de se inscrever no canal, porque semana que vem tem o vídeo com todos os thrillers que eu li nesse Carna Thriller, que foram muitos. Eu tô nesse momento lendo Stephen King. Então fica ligado se você curte thriller, fica ligado se você curte ler, fica ligado se você curte me ver aqui. Ativa o sininho e a gente se vê na próxima semana.